Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, jovens, juvenis, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final do nosso trimestre. Estamos aí na 12ª lição. Hoje falaremos sobre bullying. Na lição passada nós falamos sobre a secularização e hoje nós falaremos sobre bullying. Você já ouviu falar sobre bullying? Com certeza você já ouviu falar. E ainda que de repente não com essa palavra, que é uma palavra americana, mas é uma palavra assim que tem estado muito presente em todas as camadas da sociedade. Em todas as camadas da sociedade nós vamos ver pessoas que estão sofrendo com esse tipo de atitudes que é feitas por algumas pessoas. E esta lição de hoje, então, tem como esta finalidade nós tratarmos esse assunto e depois é bom, na sua classe, junto dos demais, que haja um debate sobre isso, para que cada um de nós possamos entender os nossos limites. E os meus limites, eles irão terminar quando começar o limite da outra pessoa. Então eu preciso entender isso. E às vezes nós nos deparamos com pessoas que brincam muito com os outros de uma forma a menosprezar a pessoa. E isso é muito ruim. Então a lição de hoje estará falando sobre bullying e o nosso texto áureo diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 31. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante, que é o que nós lemos, que é amar o próximo como amamos a nós mesmos. Se eu amo a mim mesmo, eu vou procurar amar o próximo da mesma forma, não de modo a entristecer, a trazer sobre ele algum prejuízo, mas eu devo procurar viver de forma trazer às pessoas um sentimento bom e não um sentimento ruim. Os objetivos desta lição será entender que o bullying é uma forma de violência, compreender que o crente não pode aceitar ou praticar o bullying. Então nós vamos ver que o crente, o servo de Deus, ele não pode aceitar e não deve participar de nenhum momento, de nenhuma palavra que possa estar trazendo algum tipo de prejuízo a alguém. Prejuízo esse que toque na vida emocional, na vida sentimental, na vida profissional e até mesmo como servos do Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isaías capítulo 9, versículos de 4 a 7. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esses são os nomes do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito pelo profeta Isaías. Do incremento e deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai cumprir as promessas para toda a genealogia do seu povo, em especial para Davi, o seu servo. Então o trono vai ser um trono eterno. Só que esse trono eterno vai ser na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido a vir comigo
já na introdução, e com certeza vai ser uma bênção. E com certeza, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva no canal, acione as notificações, para que nós possamos estar juntos cada dia mais, trazendo palavras, estudos que têm como finalidade glorificação do nome do Senhor nosso Deus. E eu já te espero para a nossa introdução em nome de Jesus. A nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito do bullying. Trata-se de uma prática de violência verbal, psicológica ou física que atinge milhares de jovens no mundo todo. Embora algumas pessoas possam imaginar ser este um assunto irrelevante, sabemos que o bullying é capaz e das desgraças que tem causado na vida de muitas pessoas. Por isso, fundamentados na palavra de Deus, vamos conversar sobre este assunto, sobre essa rejeição. Vamos rejeitar de forma total essa prática, pois como servos de Deus, abominamos toda e qualquer forma de violência contra o próximo, tá certo? Então a introdução nos dá uma ideia do que nós iremos tratar nesta lição, que vai ser um confronto contra essas práticas que têm trazido um sentimento de tristeza, de dor a muita gente. E nós, como servos do Senhor, nós não podemos tolerar ou aceitar tal prática. Você, como líder de uma classe dos juvenis, dos jovens, dos adolescentes, até mesmo já na classe das crianças, já começar a observar se tem alguém que de repente tem esse sentimento de tratar o outro de forma desrespeitosa, para que essa pessoa seja orientada. E a pessoa que está sendo agredida também, ela possa também receber o nosso amparo, o nosso carinho, para que essas coisas não continuem acontecendo. Pode ser que na hora a gente fala bullying e acaba, a gente vai de repente, pode ser que não fale corretamente, tá bom? Mas aqui, além da intenção, que é trazer a aula, é a gente trazer a todos vocês também o conceito, tá bom? E caso a gente fale na pronúncia verbal, que isso não seja um motivo, quem sabe, de eu sofrer o bullying também. O que é isto? Esse não é um fenômeno recente. Na verdade, os especialistas concordam que o bullying sempre existiu, mas o primeiro que relacionou a palavra com o fenômeno foi o professor da Universidade de Noruega, chamado Dan, no final da década de 1970. Olha só, eu nasci em 1969. Então, em 1970, esse professor ele vai observar, ele vai fazer um relato, vai fazer um estudo. Ele vai ver que muitos jovens que estavam perdendo a sua vida tinham um pano de fundo por detrás. O que é isso? Eram acontecimentos que eles tinham vivido, algum sentimento que alguém tinha trazido sobre eles, e isso levaram muitas pessoas a se suicidarem. Então, o Dan vai ser o primeiro a tratar essa questão do bullying. Ele observa, então, os suicídios. Entre os adolescentes, descobriu que a maioria deles havia sofrido algum tipo de ameaça e que, por isso, estava diante de um fenômeno a ser combatido, estudado e combatido. Então, ele vai observar que alguém estava extrapolando seus limites. E é comum a gente ver isso. A universidade, por exemplo, eles usam muito a questão do trote.
Mas a questão do trote não deixa de ser um bullying. Por quê? Porque o novato, ele tem que se sujeitar a tantas coisas que na verdade não precisa. Ele não precisa. Jesus não submeteu os seus discípulos à vergonha, ao vexame. Não, Jesus não fez isso. E o maior exemplo de mestre, por excelência, do Senhor Jesus. Então nós temos que ter o cuidado. E também de nós, de repente, não levarmos as pessoas ao ridículo. A palavra bullying vem da linguagem inglesa, que significa ameaçar, amedrontar ou intimidar. Esta palavra tem origem na palavra bully, que significa valentão, brigão. Ah, com certeza, se você juvenil está vendo essa aula comigo, se você jovem também está vendo esse vídeo comigo, ou você que quer saber mais sobre o assunto, com certeza você conhece muito valentão. Tem muitos valentões surgindo por aí. Mas nós não podemos ser como os valentões. Nós temos que ser portadores da paz. Jesus disse que é para nós termos paz. Ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. E não aqueles que trazem o medo, aqueles que estão intimidando, estão amedrontando. Irmãos, até nós na igreja, se nós usarmos a palavra para trazer o medo e amedrontar, nós estamos submetendo alguém a algum tipo de ameaça. É muito perigoso quando isso acontece. É uma situação que se caracteriza por agressões verbais ou físicas. A questão do bullying na escola, às vezes tem pessoas que até partem para agressão. Nós temos visto também que é o perigo que tem acontecido, até no nosso país mesmo, algumas pessoas que têm entrado em algumas escolas, têm feito alguma coisa, e eles estão atribuindo isso ao modo como alguém o tratou. Então eles aproveitam isso aí também para praticar. É claro que nós sabemos que por detrás de uma reação que vai levar o outro a tirar a vida das pessoas, não é algo normal. Então nós temos que ter o cuidado. Ainda que não possuamos uma palavra específica em português, vamos entender como humilhação, intimidação, perseguição, maltrato e opressão. Então, para nós, o bullying é o quê? É um conjunto de situações, e nesse conjunto de situações pode ter, a pessoa pode ser humilhada, ela pode ser intimidada, ela pode ser perseguida, maltratada e até oprimida por alguma situação. Então nós que somos pais, você que é um educador cristão ou não, observe isso. De repente você tem acesso aos seus juvenis, aos jovens, às crianças. De repente você vê uma criança meia retraída, um adolescente meio retraído. Procura saber por quê e procure ajudar. Para isso, nós estamos aí como mestres, levantados por Deus na igreja, e você no secular também, para ser bênção na vida de alguém que está precisando. O bullying é uma prática violenta que pode acontecer em qualquer contexto social, na escola, na universidade, na família, na vizinhança, no trabalho e até mesmo na igreja. Você com certeza já presenciou algum fato desse, até na igreja, de alguém que chama o outro de forma errada, e isso é muito ruim. E além do bullying, tem também o quê? A discriminação pela cor, por causa do cabelo, por causa da pele, por causa dos olhos, por causa do peso. Tudo isso, além de bullying, também tem a questão da discriminação. E isso é muito prejudicial, tanto a quem sofre e aquele que está fazendo, a princípio, ele está no auge, mas depois também ele vai ter uma conta muito séria que ele vai pagar. Então diz que até na igreja as pessoas às vezes estão cometendo, mas Cristo não aceita isso. Essa prática é a violência que mais cresce no mundo,
Ou somos filhos do príncipe da paz e vivemos como tal, ou precisamos rever nosso compromisso com Jesus. Não dá para aceitar essa prática de alguém que esteja cometendo o bullying. E na Bíblia, nós encontramos bullying na Bíblia? Encontramos. Não vamos encontrar a palavra bullying, mas nós vamos ver algumas ações que alguém vai estar usando. E se você tiver na Bíblia algum outro personagem, coloque aí na descrição dos comentários também, tá bom? No entanto, encontramos algumas atitudes de pessoas que demonstram esse termo na prática. Consideremos uma pesquisa feita pela a sigla é ABRAPIA, Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, sobre os tipos de bullying mais frequentes, em que o apelido, olha só, o apelido ele acontece 54% nas universidades, entre os jovens e adolescentes, entre as crianças. Segundo, a agressão, além do apelido tem agressão ou verbal ou agressão psicológica, ou agressão mesmo, né, para vias de fato, ou agressão psicológica, que ainda é muito terrível. 11% por difamação. Quando a pessoa fala mal do outro, difama o outro, sabendo que o que está falando é mentira. Jesus vai condenar isso. Deus não concorda a isso. A nossa língua não pode ser dobre. Nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos. Deus não compactua com esses erros. Pois bem, observem que o apelido é um dos principais tipos de bullying. E, de fato, ninguém gosta de ser chamado por apelido. Não é mesmo? Ninguém gosta. Eu, por exemplo, tinha um apelido, que eu tinha uma loja de doce, e os meus fregueses eram adolescentes e jovens, e na loja de doce eu era chamado de bigode. Eu não tinha isso como bullying, porque, de fato, eu tenho bigode desde os meus 18 anos. Só tirei o bigode para servir, depois eu mantive, depois tirei, mais o mais é de bigode. Então me chamavam de bigode. E eu não via problema algum nisso. Mas, quando é um apelido que mexe com a pessoa, não é bom. Não é bom, não é agradável. Não é agradável. Quando mexe com a moral da pessoa, principalmente, não é legal. Então nós vamos ver que essa atitude de apelido não é fácil. Logo, nós vamos ver que no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver a história de José, e José é chamado de um sonhador, mas não de uma forma boa, gostosa. Olha aí, que bom, o sonhador está chegando. Não, mas de forma discriminada pelos seus irmãos. Olha lá o sonhador, está vindo aí. E por causa do sonho dele, eles vão usar isso como ironia até para o maltratar, para o vender como escravo, enfim. José vai viver isso na pele, por causa da atitude dos seus irmãos. Então, olha, não é fácil. Nós vamos encontrar na Bíblia também, esse caso aqui é um caso interessante, que é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era calvo, era careca. Calvo e careca é a mesma coisa. Eu lembrei aqui, eu estou lembrando de Eliseu que era calvo. Eu lembrei de quem? Jesus não chamou, por exemplo, Zaqueu de anão. Não. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia vai dizer que ele era de baixa estatura. E nesse caso aqui também algo interessante, que esses rapazes pequenos, possivelmente eram anão, eles vão olhar Eliseu e vão chamar Eliseu de calvo, de careca. Só que aquilo ali incomodou Eliseu. E Eliseu, então, ele vai liberar uma palavra contra eles, e 2 ursas irão sair e irão matar aqueles homens. Nós temos que ter o cuidado, amados. Tanto quando
quando de repente nós vamos, por alguém, sofrer o bullying, ou também quando nós passarmos por alguma situação, nós liberarmos determinadas palavras. Temos que ter o cuidado, porque nós sabemos que a nossa palavra, ela tem poder. A nossa palavra, ela é poderosa. Nós vamos encontrar também Acabe chamando Elias de perturbador de Israel. Então, são acontecimentos que nós vamos olhar na Bíblia e está registrado, né? Está registrado. E isso é bom para quê? Para nós entendermos que isso sempre existiu. E eu vou até dizer algo aqui, por mais que seja triste, vai sempre existir. Mas o crente não deve participar dessas práticas e procurar ajudar e aconselhar quem porventura esteja fazendo isso. O 3, sofro bullying, o que devo fazer? Os especialistas vêm convocando a sociedade para o combate a essa terrível violência. Lembremos que a violência pode ser física, pode ser emocional, pode ser psicológica. E ela pode ser por meio de apelidos, por meio de agressão ou difamação. Quantas pessoas que às vezes na rede social, principalmente na rede social, sofrem bullying? Quantas pessoas que você de repente até conhece que esteja sofrendo? Então tenhamos o cuidado. Se a pessoa é gordinho, ele é chamado de gordinho. Se ele é magro, é chamado de magricelo. Se é loiro ou loira, de loira burra. Olha só que coisa feia. Devemos respeitar as pessoas. Se tem um cabelo crespo, é chamado de cabelo de bombril. Que coisa feia. Eu ainda vi, talvez eu não vou conseguir, porque eu não fiz para o meu vídeo. Eu podia até ter feito esse vídeo para o meu canal, mas eu não fiz. Aconteceu, me parece que no Rio, de um cantor, e alguém direcionou a ele, não direcionou por um nome, mas direcionou como aquele, você não é esposa daquele neguinho, o seu filho não é o doentinho, você não é esposa do neguinho. Olha só, a discriminação e o bullying porque aquela criança era uma criança especial. Então tenhamos o cuidado. E se você está vivendo essa prática, se você está vivendo na pele essa questão de estar sofrendo isso na tua pele, converse com alguém da tua confiança. Por favor, não fale com qualquer pessoa, mas fale com alguém da tua confiança. E melhor, para a tua confiança é mamãe, papai, mamãe, a sua família. Conversa com a sua família, conversa com o seu pastor, se você tem confiança no seu pastor, no seu professor da escola. Converse, porque alguém vai te ajudar, tá bom? Para que você consiga passar por esse momento. Se você é vítima, procure alguém de sua confiança, seus pais, um professor, seu pastor, um líder dos adolescentes. Converse, não se feche, não fique sozinho, porque vai ser pior nesse sofrimento. Quando estamos sendo perseguidos, precisamos de ajuda, não é mesmo? Então procure ajuda. Não tenha certeza de que Deus vai usar pessoas para ajudar você. Não tenha medo de procurar ajuda. Primeiro da sua família e depois da sua liderança, se você é crente. Se você não é, se não pertence à igreja, procure na escola alguém para lhe ajudar, tá bom? Ao praticar o bullying, uma pessoa está sendo desrespeitada, assim como você. Essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Estamos ferindo o coração de alguém pela qual Jesus deu a sua vida. Estamos magoando um filho ou filha que Deus ama. Então nós não podemos participar disso. É cada vez maior a presença de escarnecedores que vivem apelidando os outros, ofendendo, agredindo o semelhante. Somos chamados por Deus para combater a violência, não praticá-la. Somos seguidores de Jesus, o príncipe da paz. Devemos, portanto, promover, anunciar e viver em paz
com Jesus e por Jesus, nos unimos na luta contra o bullying. Ajude alguém. Não ajude alguém a cair, mas ajude alguém a levantar. Não entristeça alguém, mas traga alegria à vida de alguém. Se alguém está sendo defamado, não vai na pilha dessa pessoa. Conheça a pessoa de verdade, ajude de verdade. E você vai ser um portador da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo a nossa lição. O Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz também nos ordenou que vivamos como filhos da luz. Os filhos da luz não cometem nenhum tipo de violência contra o semelhante. Os filhos da luz são conhecidos justamente pela prática do amor fraterno. Na próxima semana falaremos sobre a igreja e o movimento dos desigrejados, tá bom? Chegamos ao final da nossa lição. Essa lição com certeza será muito importante você enviar para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos da igreja, para os grupos de adolescente. Se você participa de alguém que está, se você conhece alguém que está em um tratamento, mande para ele também. E acima da nossa ajuda está uma ajuda maior, que é a ajuda do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. E eu lhe convido. Obrigado a você, tá, juvenil, irmão, irmã, que tem estado comigo. Chegamos aos nossos 1000 inscritos. Estamos com 1020 inscritos. Se você não se inscreveu ainda, eu gostaria que você se inscrevesse. Para quê? Para que nós consigamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Essa palavra, ela traz paz aos nossos corações. E nós não podemos ficar com ela só para nós. Então nos ajude na evangelização. E com certeza, centenas de pessoas serão alcançados através, sabe de quê? Do seu clique, do seu like, da sua inscrição. Você pode estar salvando alguém que está vivendo bullying nesse momento. Deus te abençoe, tá bom? Vem comigo. Foi bom estar com você nesta nossa 12ª aula. Já estamos quase terminando. Olha, e já chegou aqui para nós um trimestre maravilhoso. Vamos falar, sabe sobre o quê? A queda e a redenção. A queda e a redenção. Será um trimestre lindo, com lições maravilhosas. E eu vou estar fazendo um vídeo apresentando as lições, tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.